Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Estamos iniciando o nosso segundo volume, né, do nosso curso de teologia que nós estamos estudando. Então nós vamos estudar a lição 1 do segundo volume. São 3 volumes, já estudamos o primeiro volume de 61 lições. Agora vamos iniciar então a primeira lição do segundo volume. Espero que você consiga ir até o final. Que Deus te dê a vitória como está dando para nós, porque estava falando para minha esposa agora há pouco, de que isto para nós é um momento de vitória, mais um dia de vitória, Amém. para a gente chegar até aqui. Então vamos começar? Nós vamos iniciar falando sobre o Pentateuco. E você então pode anotar aí na primeira lição o Pentateuco. Capítulo 1. Título: o termo Pentateuco deriva do grego pentateuchos, ou Pentateucos, ou SHO. Penta é 5, e teuchos, livro, volume ou livros. Então, significa teucos ou teuchos, significa volume ou livros. E é aplicado aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Usando seus nomes grego-latino. Usando seus nomes grego-latino, na realidade, né? Na tradição judaica, esses livros são conhecidos pela sua primeira vez pela palavra no princípio. Bereshit. 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 E etc. Juntos eles consistem a lei. No hebraico, lei significa Torá, né? Que originalmente significa ensino. Os judeus atribuem à Torá maior autoridade e santidade do que o restante das escrituras. Nesses 5 primeiros livros encontramos um perfil histórico, desde a criação do mundo e da humanidade até os discursos de Moisés nas planícies de Moabe, onde ocorreu morte e sepultamento de Moisés, no capítulo 34 de Deuteronômio. Ocorreu o quê? Morte? A morte Uhum. e o sepultamento de Moisés. Então aqui eu não vou ler, né? Eu só vou falar que Deus fez ele subir ao monte das Campinas de Moabe e subiu ao monte Nebo, né? E ali Deus mostrou todas as fronteiras de Israel, tudo que ele podia ver, ele viu dali. Deus mostrou tudo para ele, para Moisés. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor se enfraqueceram. Então ele morreu cheio de saúde e de vigor, né? e de vigor. Dá até dó, né? Que ele devia estar tinido para tomar a terra. Mas Deus deu tempo determinado, né? Mas o trabalho dele. mesmo assim é uma honra muito grande, né? Sim. Porque hoje em dia a gente vai ficando doente, vai ficando mal e aí morre. Ele não. Ele foi levado pelo Senhor. Mas as três fases de Moisés têm um significado, né? Porque ele teve 3 fases de 40 anos. Na primeira fase de 40 anos, ele fica no Egito. É treinado pelo Egito, estuda né, a língua dos egípcios e foi treinado, adestrado inclusive para batalha, para guerra, tudo. Na segunda, olha só, primeiro ele foi treinado por Faraó. Na segunda, ele é treinado por Deus. Mais 40 anos. Sim. Quando termina os 40 anos, então que ele está pronto, que Deus deixou ele pronto ali para poder iniciar o ministério, iniciar o trabalho de libertação do povo de Israel.
Aí então inicia-se a terceira fase de 40 anos, 120 anos, ou seja, três fases. Tudo, né? É como se fosse trino, né? Uhum. E essa terceira fase, É número perfeito, né? e ele então termina ainda com vigor que poderia ficar mais 40 Mais anos. 40. Mas Deus ele tem o tempo determinado para todas as coisas. E ele estabeleceu um tempo para Moisés, assim como ele estabelece para mim e para você, para que a gente realize a sua obra, né? Todo aquele que se converte a Cristo, ele é chamado para realizar a obra, a tarefa. Seja uma tarefa que muitas pessoas podem não achar importante, é tarefa que Deus deu é importante. Ou seja, ele pode realizar uma pequena aos olhos, aos nossos olhos, mas é grande diante de Deus. Ou como pode realizar muitos, como Billy Graham, por exemplo, né? É. Então cada um tem tempo estabelecido o seu trabalho, assim como tinha profeta que profetizou uma vez, tinha os profetas, né, que passaram anos e anos profetizando. Então, ele morreu, os israelitas choraram 30 dias por ele, e a Bíblia diz aqui que nunca mais se levantou profeta como Moisés, né? E a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó. E pois ninguém jamais mostrou o tamanho e poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Né? Coisa linda. Se você quiser, você pode Leu ler o 34 capítulo todo. 34 É, todo eu para tô você ter uma ideia resumindo. melhor do que, do que está dizendo aqui sobre Isso. a morte e o sepultamento de Moisés. O Pentateuco pode ser resumido da seguinte forma: história primeva, tá? Gênesis 1, 11. Gênesis capítulo 1, versículo 11. É aquilo que falou É, antes da gente terminar, né? é. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Não, é de 1 a 11. De 1 a 11. Ah, tá. É. Ué. É de 1 a Ah, o 11. Pentateuco, né? No princípio, Deus criou os céus e a Ah, sim, terra. é o princípio, né? É. Aí tem o período patriarcal, que é de Gênesis 12 até o 36. Então eu só vou. Você vai anotando, por gentileza. Deixa eu ler só Depois. o primeiro. 12, né? Que vai até o 36. Não, não. Isso, 12. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Isso aqui vai Isso. E, até 36. De novo errado, hein? é, Não tem 36. é. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e tudo que possuía. Foi quando ele desceu lá É, no. Mas olha só. Aqui está falando do início das coisas, né? Primeiro, no princípio. Segundo, o princípio do período patriarcal, quando Deus então ordena é. que ele sai da sua terra, da sua parentela. Aí vem depois a história de José, que é do capítulo 37 de Gênesis até o 50. Aí você lê E o primeiro e o o último. primeiro e o último. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha. Aí teve a seca, né? Né, dos É. espigas, os vendidos pelos José foi irmãos. Vai contar a vendido. história, É, né? vai contar toda a história. Vocês leiam, né? E depois eles vão 50. pro Egito. 50. Também tá errado, né? Tá. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar. Aí é quando ele entra, oficial do faraó e capitão da guarda. Faz uma coisa.
Lê o princípio do capítulo 11. Vamos ver uma coisa aqui. Ah. Só pra gente ter uma ideia. Aí é de Babel, Jorge. Eu sei. Mas é só me certificar aqui, gente. Só pra ver se tá tendo realmente erro ou é a gente não tá entendendo muito a dinâmica deles aqui. 12, né? Nós lemos. Aí vamos ver. Opa, caramba. Por que você tanto aperta aí, Jorge? Vamos ver. Os 50. Não é. Eu achei que ia ter uma ligação aqui, mas não tem não. Bom, aí fala também da libertação do Egito e a jornada ao Sinai, que é em Êxodo capítulo 1, versículo Qual? até o versículo 18. Então é 1. Oh, não. É Êxodo 1? Êxodo capítulo 1. Hum. Tá apanhando, é isso? Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Aí então começa então a libertação do Egito e na jornada do Sinai. A entrega das leis no Sinai, que é Êxodo capítulo 19. Capítulo 19. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. É onde Deus então entrega, ali ele chega no deserto do Sinai e Deus então chama ele lá no Sinai para entregar as leis para ele. Aí Números capítulo 10. O Senhor disse a Moisés: faça 2 cornetas de prata batida a fim de usá-las para reunir a comunidade para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Quando as 2 cornetas... É até onde? Não, até isso, ó, ele fala Números capítulo 10. E a jornada do Sinai é número 10 36. versículo 36. Sempre que a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. 3 discursos de Moisés nas planícies de Moabe, com apêndice. Deuteronômio de 1 a 34. Que é o que a gente Que nós que lemos leu lá. aí, até da morte dele, né? Então, o autor, por quase 2 milênios, o Pentateuco foi atribuído a Moisés, tanto pela tradição judaica quanto pela cristã. Embora questões importantes sobre a autoria tenham surgido ao longo do caminho, isso não aconteceu até o século XVIII, data em que a questão foi levantada por alguns opositores das Escrituras. O Pentateuco dá evidência interna de que Moisés foi escritor de tal compêndio. Há 6 passagens nele que declaram especificamente a autoria de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Já pensou? É. Os amalequitas sempre foram uma pedra no sapato do... Devia ser gente ruim demais, hein, Jorge? Muito ruim. Na realidade, Amaleque é tudo semente do capeta, né? Bom, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantou-se pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacia, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, olha como é que, né?
A gente sempre fica empolgado, né? Na emoção, a gente sempre promete um monte de coisa. Então, eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Até a primeira curva. Então, tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo. Na realidade, isso fica registrado, né? Nossas declarações, elas ficam registradas. Aqui eles disseram que iam fazer, fica registrado diante do Senhor, porque naquele dia, Deus vai levantar isso aqui, né? Que eles não cumpriram. E aí ele disse: eis que o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Então isso está no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 4 a 8. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor das palavras tenho feito um concerto contigo e com Israel. Isso está lá no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 27. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés a sua saída segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. E estas são as jornadas segundo as saídas. Isso está lá também no livro de Números, capítulo 33, versículo 1 e 2. E Moisés escreveu esta lei e deu ao sacerdote. Eu estou aqui narrando o que está escrito, mas são os versículos que a gente está dando referência. Filhos de Levi que levaram a arca do concerto, e a todos os anciãos de Israel. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até que de todo acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei, ponde-o de lado da arca do concerto do Senhor nosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9, 24 a 26. Ou seja, versículo 31, versículo 9, depois no versículo 24 até o 26. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e ensinou aos filhos de Israel, que está lá no Deuteronômio capítulo 31, versículo 22. Vai ler? Não. Não. Outros livros do Antigo Testamento citaram como obra de Moisés. Agora sim. Josué capítulo 1, versículo 7 e 8. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, só quando cumprir, né? Mas e por que pensar que Deus passou esta palavra especificamente e unicamente para Josué? Para que ele guardasse, para que ele fizesse os caminhos dele fossem prósperos, enfim. A palavra de Deus, ela não é específica para um, ela é dita para um, mas é para todos. Então, as determinações de Deus, as orientações de Deus, são para todo o povo que segue o Senhor. Todo povo que segue o Senhor. Então, nessa passagem que ele fala para Josué, ele fala também para nós. A gente ser forte, corajoso, mas a gente tem que ter cuidado de obedecer a palavra de Deus e não se desviar dela. Meditar nela de dia e de noite. E cumprir, né? E cumprir a palavra. Porque não pode achar que é meramente a ordem para alguém na história e nós estamos livres do cumprimento disso. Não, gente. Tanto é que lá no livro de Tiago fala para a gente não ser apenas ouvinte, mas ser praticantes, né? Temos que guardar bem a palavra do Senhor no nosso coração. Também, no mesmo livro de Josué, capítulo 23, versículo 6, mais uma constatação
daquilo que nós estamos falando aqui. Façam todo o esforço para Olha. obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. É outra referência. Capítulo 2, versículo 3. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. Então aqui também está comprovando que foi Moisés que escreveu. E nas duas citações existem consequências. Consequências de obediência vai trazer bons frutos e resultados. Muita gente, às vezes, não prospera no caminho porque não anda conforme a palavra de Deus, né? Segundo Reis, também, capítulo 14, versículo 6. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com a lei, com o que está escrito na lei de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Então aqui de novo diz que foi Moisés. Sim, com certeza. E também aqui quem foi escreveu. quando também não houve a obediência, né? E Esdras, capítulo 3, versículo 2. Encontrou-se. Não, capítulo 3. Capítulo 3. Você está no capítulo 6 aí. Primeira vez. Capítulo 3, 2. versículo 2. Então Jesua, filho de Josadaque, seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Para quem chegou depois, nós estamos iniciando o segundo módulo de teologia. E estamos entrando no Pentateuco. Né? Então, essa vai ser a primeira lição do segundo módulo. Bom, os escritores do Então, e agora a gente está na parte, está falando da autoria, da autoria, né? de Moisés. Do Pentateuco. Então, a gente leu várias partes aqui, tudo dizendo que foi Moisés quem escreveu. Sim, certo. Os escritores do Novo Testamento estão de pleno acordo com os autores do Antigo Testamento quanto à autoria mosaica. Não deixaram dúvidas aos seus ouvintes de que foi Moisés que escrevera os primeiros livros das Escrituras. Eles falam dos 5 livros em geral como a Lei de Moisés, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39. E hoje é dia de Siriri, ó. Por onde está entrando? Não sei. Atos dos Apóstolos o quê? Capítulo 13, versículo 39. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Isso, então, eles chamam os 5 livros da lei de Moisés. Lei de Moisés, eles chamam como lei de Moisés. Né? Agora, capítulo 15, versículo 5, de Atos dos Apóstolos. Nossa. Versículo 5. Tadinho. É que quando dá banho no meu netinho, que tá com catapora, ele sente muita dor. E foi a vacina que deu catapora nele, tadinho. Versículo 5. Eles não estão ouvindo, não. É nós que ouvimos. É só nós que ouvimos o choro daqui. Então se levantaram alguns do partido religioso, dos fariseus, que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Já pensou, irmãos? Queriam que você circuncidasse. Né, Jorge? E agora vamos lá também, Hebreus capítulo 10, versículo 28.
Hebreus 10, né? 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Sério, hein? Muito Muito sério. sério. Para eles, ler Moisés equivale a ler o Pentateuco. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 15. 3, 3, 15. 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Que triste, né? Triste. Porque eles não conseguem entrar na graça de Deus, Na graça, né? O véu não foi rompido. Não foi rompido para porque eles. o coração se fechou, né? E finalmente as palavras do próprio Senhor Jesus dão testemunho de que Moisés foi o autor desse livro. Porque se vós cresceis em Moisés, creeríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Isso está lá no livro o Evangelho de João, capítulo 5, Tá versículo vendo? 46. Então não tem como questionar que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Moisés, mais do que qualquer outro homem, tinha preparo e experiência para escrever o Pentateuco, considerando-se que foi criado no palácio dos faraós, foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e ele era poderoso em suas palavras e obras. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22. É como eu falei, né? As 3 etapas da vida de Moisés. Na primeira etapa ele foi... Atos, capítulo 7, versículo 22. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. E foi testemunha ocular dos acontecimentos do Êxodo e da peregrinação no deserto. Mantinha a mais íntima comunhão com Deus e recebia revelações especiais. Como hebreu, Moisés tinha acesso às genealogias e às tradições orais e escritas de seu povo. E ao longo dos anos de peregrinação de Israel, teve o tempo necessário para meditar e escrever. Ele não tinha televisão, né? Nem internet. E, sobretudo, possuía notáveis dons e gênio extraordinário, o que testemunham em seu papel como líder, legislador e profeta. Eu falei aqui de televisão e internet. Na realidade, são grandes tentações para que a gente não cumpra os propósitos de Deus. Mas aquele que está firmado nesse propósito, essas coisas não dominam. A palavra do Senhor diz assim: todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém. Ok. Você vai ler? Não. Não vai. Hoje ela está doentinha, gripadinha, tá lendo pouco, tá falando pouco, só tá lendo os versículos aí, ó. Os versículos, né? Tá lendo os versículos e eu tô aqui, então. A oratória ficou por minha conta. Vocês vão aguentar a minha voz linda. Bom, capítulo 2. Teoria documentária da alta crítica. Esse é o tópico, tá? Teoria documentária da alta crítica. É o título, né? Capítulo 2, título: Teoria documentária da alta crítica. Há 2 séculos, eruditos de tendência racionalista puseram em dúvida a paternidade mosaica do Pentateuco. Criaram a teoria documentária da alta crítica. Olha só, né? Isso há 200 anos. Né? Segundo o qual os primeiros 5 livros da Bíblia são uma compilação de documentos redigidos, em sua maior parte, no período de Esdras, de 444 a.C. No entender desses autores, o documento mais antigo que se encontra no Pentateuco data do tempo de Salomão. Julgam que Deuteronômio
é uma fraude piedosa, escrita pelos sacerdotes no reinado de Josias, tendo como finalidade promover um avivamento, e que Gênesis consiste normalmente em lendas nacionais de Israel. Nossa. Olha o que está querendo dizer. Hum. Eles estão querendo dizer o seguinte: É tudo que mentira. tudo é mentira. É. E que ninguém conseguiu, nem o Darwin conseguiu provar, porque ele fala teoria da evolução. Teoria. É. Quer dizer, ele tem uma teoria. Eu tenho um pensamento. Eu tenho uma teoria de que o mundo foi assim. E a ciência, e a tecnologia, e os meios de comunicação dão como certo. Como pode eles pegarem algo, isso é fake news, né? Eles pegarem algo e dar como certo uma teoria. E ainda falar assim, para que ver a Bíblia? Tem a teoria aí de... Teoria, né? Mas isso aqui é uma fraude, né? Eles quiseram, de alguma maneira, tentar distorcer aquilo que... Desacreditar, né? A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Sim. É como eles dizem assim, que Deus não é tão fiel assim, né? Nem tão poderoso. Nem tão poderoso assim. Mas precisa tomar muito cuidado com isso, né? Muitos estudiosos conservadores acham provável que Moisés, ao escrever o livro do Gênesis, tenha empregado genealogias e tradições escritas. Moisés menciona especificamente o livro das gerações de Adão, em Gênesis capítulo 5, versículo 1, né? Quando ele fala, né, da geração de Adão. Quer que eu leio? Vê lá. Gênesis capítulo 5, versículo 1. Estou tentando poupar ela aqui, né? Mas. Peraí, amor. Capítulo 5, versículo 1. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus, o fez. Na realidade, aqui nessa parte aqui, há uma omissão, a Bíblia não explica, de antes de Sete, né? Antes de Sete, que foi Caim, Abel e tudo que existiu naquele período. Mas porque não tem relevância. Porque não tem relevância. Ele fala... O que tem está escrito. O que tem relevância foi o primeiro homicídio, né? E aí então fala sobre... Né? Provavelmente essas valiosas memórias foram transmitidas de uma geração para outra desde tempos remotos. Não nos causa estranheza que Deus possa ter guiado Moisés a incorporar tais documentos em seus escritos. Meu, tá ficando cheio mesmo de siriri. Por onde tá entrando, sério? Também é notável haver alguns acréscimos e retoques insignificantes das palavras arcaicas, feitos à obra original de Moisés. É universalmente reconhecido que o relato da morte de Moisés, em Deuteronômio 34, foi escrito por outra pessoa. Claro, né? Claro, O Talmud, livro dos rabinos, atribui a Josué. Eu também acho que pode ter sido o próprio Josué, porque ele deu continuidade ao trabalho de Moisés. Ele sucedeu Moisés, na realidade, né? Gênesis capítulo 36, versículo 31, indica que havia rei em Israel, algo que não existia na época de Moisés. Como é que é isso? Vamos ver. Gênesis capítulo 36, versículo 31. Vamos ler de novo. Indica que havia rei em Israel. Em Gênesis? Vamos ver lá. Tá, 36 o quê? Capítulo 36, versículo 31. Nós estamos estudando, né, gente? Estamos estudando. Eita ferro, essa Não, agora... não, sério, 39 não. Versículo 31. 36, 31. Estes foram os reis, não de Israel, ó, de Edom. Os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Mas... Eram reis de Edom. Mas que no período... nesse período havia reis em outras localidades. Isso, outras localidades. Não israelita. Não Israel. Aqui ele está querendo dizer que essa parte aí era... que essa parte de
Ezer, Dizan, Lutã, Já era israelita, já era não era? israelita. Ó, antes de haver reis entre os israelitas. Então, antes de haver reis, não tem É. nada a ver. Bom, mas vamos ver, nós estamos estudando, então vamos aprender aqui. Em Gênesis 14, 14, chama-se Dan, a antiga cidade de Laís. É o Gênesis quê? 14, 14. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Nome que lhe foi dado depois da conquista. Pode atribuir isto às notas esclarecedoras ou às mudanças dos nomes geográficos arcaicos introduzidos para tornar mais claro o relato. Provavelmente foram agregados pelo copista das escrituras ou por algum personagem, como o profeta Samuel. Não obstante, estes retoques não seriam de grande importância, nem afetaria a integridade dos textos, como eu falei para você, que tem coisas que não têm relevância, então não tem necessidade de. Assim, pois, são contundentes tanto a evidência interna como a externa de que Moisés escreveu o Pentateuco. Só um pouquinho de água. Tá difícil, né? Só dá Oh, uma. coitado. Muitos trechos contêm frases, nomes e costumes do Egito, indicativos de que o autor tinha conhecimento pessoal de sua cultura e de sua geografia, algo que dificilmente teria outro escritor em Canaã, vários séculos depois de Moisés. Por exemplo, consideremos os nomes egípcios: Potifar, dom do céu, do sol. Não, dom do Deus do sol, que significa Potifar. Hum, Ra, você já viu isso aí em alguns filmes, né? Ra. sim, Monra. Zafenate Panea, que significa Deus fala, ele vive. Azenate, que é uma das egípcias, né? Que era a mulher É, que ele deu para Moisés. Pertence à deusa Neite, ou antigo nome de Heliópolis. Olha só, da favela de Heliópolis. Gênesis capítulo 37, versículo 36. Vamos ver. Gênesis 37. Versículo 36. Toma água, amor. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Notemos também que o autor menciona até os vasos de madeira e de pedra que os egípcios usaram para guardar a água que tiravam do rio Nilo. O célebre arqueólogo W.F. Albright diz que no Êxodo se encontraram em forma correta tantos detalhes arcaicos que seria insustentável atribuí-los a invenções posteriores. Tá vendo? Também pelas referências feitas com relação a certos materiais do tabernáculo, deduzimos que o autor conhecia a península do Sinai. Por exemplo, as peles de texugo se refere, segundo certos eruditos, às peles de um animal da região do Mar Vermelho. A onixa, usado como ingrediente de incenso. Êxodo capítulo 30, versículo 34. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências: bálsamo, ônica, gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais. Aqui ele fala onixa, mas é ônica, né? Que está escrito ali. Ônica. Era da concha. Nossa. Olha o que era isso, hein, gente? Olha só. Isso era uma essência para fazer o incenso. O incenso. Era da concha de um caracol da mesma região.
Eu não sabia disso. Então não tinha como mentir. É muito detalhe, né? Você sabia disso? Não. Você sabia disso? Não, né? É. Evidentemente, as passagens foram escritas por alguém que conhecia a rota de peregrinação de Israel, e não por um escritor no cativeiro babilônico ou na restauração segundo séculos Porque depois. eles falaram que foi escrito depois. É, Dá mas pra não ver tem que não tem como. como. Dá para Porque ver tem que detalhes do que é detalhe a das região. regiões, daquilo que É, você vê, às acontecia de vezes, fato, né? uma coisa assim que a gente acha que não tem valor, e olha, Tem muito é uma valor. prova. Gente, e a gente vê que no estudo aqui, nós estamos, vamos estudar o Pentateuco, mas você vê que tem detalhes no estudo que a gente nem fazia, nem tinha ideia. Como eu não tinha ideia de que a Ônica era O da óleo de concha um caracol. do caracol, né? É. A gente vê tantos caracóis por aqui, joga sal nele e mata, mas não é A bem isso, Márcia né? disse que sabia. Você sabia? Olha! Olha! Estudiosa. É, eu não sabia não, gente. Olha, tá vendo? Sabe mais que eu. É. Do mesmo modo, os conservadores mostram que o Deuteronômio foi escrito no período de Moisés. O ponto de referência do autor do livro é o de uma pessoa que ainda não entrou em Canaã. A forma em que está escrito e os tratados entre os senhores e os seus vassalos do Oriente Médio no segundo milênio antes de Cristo. Por isso estranhamos que a alta crítica, que é no caso aqui é o estudo que nós estamos falando, tenha dado como data desse livro 700 ou 1000 anos depois. Né? Nada a ver, né? Nada a ver. Então isso aqui é uma comprovação de que essa essa heresia, no caso aqui, né, que é É. da alta Essa crítica, dúvida da alta crítica não, não tem não tem fundamento. fundamento. A arqueologia também confirma que muitos dos acontecimentos do livro de Gênesis são realmente históricos. Por exemplo, os pormenores da tomada de Sodoma descrita no capítulo 14 coincidem com a assombrosa exatidão com o que os arqueólogos descobriram. Nisto se inclui o nome dos 4 reis, os nomes, né, dos 4 reis, o movimento dos povos e a rota que os invasores tomaram, chamada Caminho Real. Depois do ano de 1200 a.C., a condição da região mudou radicalmente. E essa rota das caravanas deixou de ser utilizada. Tá vendo? Ó, Então, o arqueólogo Albright declarou que alguns detalhes do capítulo 14, que levam de volta à Idade do Bronze, período médio entre 2100 a 1560 a.C., não é muito provável que um escritor que vivesse séculos depois conhecesse tais detalhes. você vê, né? Não tinha como. Como é que o cara ia falar, escrever depois uma coisa que ele nem tinha vivenciado? Que ele não conhecia a matéria, né? Além do mais, nas ruínas de Mari, sobre o rio Eufrates, e de Nuzi, sobre a afluente do rio Tigre, foram encontradas tábuas de argila da época dos patriarcas. Nelas se descrevem leis e costumes, tais como as que permitiam que o homem sem filhos desse sua herança a um escravo. Olha. Gênesis capítulo 15, versículo 3. Vamos ver lá. E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Tá vendo? E uma mulher estéril entregasse sua criada ao seu marido para suscitar a descendência. Gênesis capítulo 16, versículo 7. Não era genuína, né? Descendência não era genuína, mas era por causa era a lei, do sêmen né, dele, por causa dele, né? O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de sul. Isso é no caso que Sara deu a serva dela. Mas só tem aqui? Só. Deu a serva dela, deu Agar a Abraão para que ele
né, gerasse um filho, que foi Então já era o o costume Ismael. mesmo deles. Mas foi um baita erro, né? Um baita erro. Mas não vamos entrar Né? nisso. Do mesmo modo, as tábuas contêm nomes equivalentes ou semelhantes aos de Abraão. Naor, na tábua está lá, assim, ó, entre parênteses, Nacor, Nacor, Benjamim e muitos outros. Por isso, tais provas refutam a teoria da alta crítica de que o livro de Gênesis é uma coletânea. Mas eu tô falando dos dois doentinhos. Ai, ai. É uma coletânea de mitos e lendas dos primeiro milênio antes de Cristo. A arqueologia demonstra cada vez mais que o Pentateuco apresenta detalhes históricos exatos e que foi escrito na época de Moisés. A razão ainda para se duvidar de um grande líder do Êxodo foi o seu... Não, contrário. Essa aqui é uma pergunta. A razão ainda para se duvidar de um grande líder do Êxodo foi o seu autor? Não. Pergunta. A razão ainda para se duvidar que o grande líder do Êxodo Ô, foi seu autor? Eu tô ficando meio perdidinho aqui Você já. tá cansado. Mas tá bom. A razão, quer dizer, tem uma vírgula, é Não verdade. tem razão, né? Não existe razão para duvidar que um grande líder do Êxodo foi o seu autor. Agora, o primeiro tópico aqui disso aqui, né? O primeiro tópico dessa teoria documentária da alta crítica. Ambiente em que o Pentateuco foi escrito. Quando Abraão chegou à Palestina, que já era uma ponte importante entre os centros culturais e políticos daquela época. Ao norte achava-se o Império Hitita, ao sudeste o Egito, ao oriente e ao sul Babilônia, e ao nordeste o Império Assírio. Ou seja, os israelitas estavam localizados em um ponto estratégico e não isolados geograficamente das grandes civilizações. Eles estavam em um ponto bem estratégico. A maioria dos historiadores acha que a planície de Siná, situada entre o rio Eufrates e Tigre, foi o berço da primeira civilização importante chamada Suméria. No ano de 2800 a.C., os sumérios já haviam edificado cidades florescentes e organizado o governo em cidade-estados. Também haviam utilizado metais e aperfeiçoado um sistema de escrita chamada cuneiforme. Tá aí, ó. Os morcegos. Cuneiforme. Quase ao mesmo tempo, desenvolvia-se no Egito uma civilização brilhante. É provável que quando Abraão se dirigiu para o Egito, tenha visto pirâmides, que já contavam mais de 500 anos. Você vê? Eles eram bem velhos, né? Bem antigos já. Antigos e até hoje se é questionado o tipo de sabedoria que existia nessa época. Como conseguiram, né? Tanto dos sumérios quanto dos egípcios, porque ninguém sabe como eles moviam aquelas pedras para fazer aquela pirâmide. Até hoje nunca foi explicado. Aí o que eles preferem dizer que foi os ETs. Os ETs, né? Nada a ver, né? A região onde se desenvolveu a primeira civilização é chamada Fértil Crescente, pela forma do território que abrange. Estende-se de forma semicircular entre o Golfo Pérsico... Que parece uma lua crescente, né? Por isso chama-se Fértil Crescente. Ela entre o Golfo Pérsico e o Mar Mediterrâneo até o sul da Palestina. O território é regado constantemente por chuvas e rios caudalosos como o Eufrates, o Tigre, o Nilo e o Orontes, o que possibilita uma agricultura produtiva. No interior dessa região está o deserto da Arábia, onde há escassas chuvas e pouca população. Ali no Fértil Crescente surgiram os grandes impérios dos amorreus, dos babilônicos,
dos assírios e dos persas. O mais importante para nós, todavia, é que ali habitou o povo escolhido de Deus e ali nasceu o Salvador do Salvador do mundo, mundo. Ô, glória. né? Toda a região compreendia entre os rios Eufrates e Tigre, chama-se Mesopotâmia, ou seja, meso entre potamos, rio, entre rios. Agora, é assim, né? Ninguém pode afirmar que esse rio Eufrates e esse rio Tigre é o mesmo que menciona quando Deus colocou o jardim do no Éden. Éden. Porque houve o dilúvio e mudou completamente a topografia da Terra, né? Ela não era exatamente como... Agora, não tem como afirmar, mas aqui o nome é Eufrates e Tigre. É. E também o próprio povo de Israel, e Israel está realmente nesta região, onde tudo acontece Tudo ali, começou, né? Tudo Então, começou. é a prova de que foi dali mesmo que saiu. Eu acho assim que Deus tornou invisível o jardim. Porque falou que botou uma espada que fica flamejante ao redor do jardim. Eu acho que Deus tornou invisível, porque ele era um lugar geográfico que era por aí mesmo. Eu acho isso. Mas algumas coisas que a gente não vai falar aqui, mas tem alguns pontos de interrogações, até mesmo com relação a isso, né? Porque o jardim, ele era todo florido. Fora dele, não. Entendeu? Como surgiram, depois que Adão saiu, e que se ele levou semente, se não levou semente, como surgiram as árvores, como surgiram a vegetação. Mas fala que Deus mandou ele cultivar. Sim, mas quantas sementes ele levou? Será que ele levou? Então a gente não sabe, né? Vou imaginar que Deus semeou e ele cultivou. Pronto. Possivelmente os pássaros, né? Os já pássaros levaram. Que viviam no Éden, que voaram para essas regiões também, pode ser que eles tenham. Mas isso demorou, viu? Isso demorou para ser cultivado, né? Porque, na realidade, era um dos castigos de Adão, né? Ele ia suar bastante, viu? Bom, essa região abrangia muito território do atual Iraque e era provavelmente o local, eles estão dizendo que era provavelmente o local do Jardim do Éden e da Torre de Babel. O território da Palestina é relativamente pequeno, desde Dan até Berseba, pontos externos no norte e no sul, respectivamente, a uma distância de apenas 250 quilômetros. O território tem desde o Mar Mediterrâneo até o Mar Morto, 90 quilômetros de largura. E o Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, entre aspas, dista aproximadamente 50 quilômetros do Mar Mediterrâneo. A área total de Canaã equivale em tamanho à 7ª parte. Se assustem, gente. A 7ª parte do Uruguai. Nossa, é pequenininho. Veja só. A área total de Canaã equivale em tamanho à 7ª parte do Uruguai ou 1/3 do Panamá. Meu Deus! Nada, né? De terra, tadinhos. Mas Deus que quis dar, né, gente? Contudo, olha só, mas contudo, nesta porção tão pequena do globo terrestre, Deus revelou o seu povo Israel. Que coisa linda! Como Deus é lindo, gente! Você acha qual é a maior nação do mundo hoje? É Israel. É judeu. O judeu está espalhado pelo mundo todo. Ele não cabe Isso lá. É para Deus mostrar, né, que não é pelo tamanho. Não é o tamanho. Não é senão a Rússia, nós, o Brasil, seria, né, uma superpotência, não é? Você vê? Meu Deus. Lê tudo aí. Deus revelou o seu povo. Eu fico maravilhado, gente.
ao povo israelita. E ali, glória a Deus, o Verbo eterno habitou entre os homens e realizou, oh glória a Deus, a redenção da raça humana. Glória a Deus, Aleluia. glória a Deus, glória a Deus. Isso Tá bom até aqui, né? É, Capítulo 3, glória a semana Deus, que ó. vem. Oh, glória a Deus. O nosso Verbo, né? O nosso Senhor, que nós vamos nos encontrar com Ele. Traz tanta alegria para nós, Eu né? anseio muito por esse dia, Oh, gente. glória a Deus. E fico muito triste porque tem muita gente que não está mais ansiando por isso. Pela volta do Senhor. Estão aí querendo que o Senhor prorrogue a sua volta, né? Para desfrutar um pouco da vida no tempo que vive. Gente, louvado seja Deus, é sempre bom estudar a palavra do Senhor. O Espírito Santo está sempre presente, e ele vem no nosso coração de alegria. Amém. Enche o nosso coração de gozo. Glória a Deus. Gente, obrigado pela sua participação aqui conosco hoje. Sim. Na nossa primeira lição do segundo módulo, né? Que é bastante grande, vai ter muito estudo. Uns 4, 5 mas livros de estudo. Terminou assim esse capítulo de forma linda, maravilhoso, né? Que maravilhoso, esse lugar gente. tão pequenininho, né? Nasceu o nosso Salvador. Trouxe Jesus a nós. Amém. Glória né? a Deus. Da forma tão precária também, né? Foi muito precária também a forma como ele... Na realidade, Deus está mostrando o seguinte: não é a precariedade, não é nada. Ele surge como solução no meio de tudo isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, vamos compartilhar esse vídeo no Facebook e no YouTube. Incentive os seus irmãos a entrar lá no YouTube, se inscrever, compartilhe esses vídeos, se você acha importante tudo isso que nós estamos estudando. Se você puder despertar alguém para o tempo que nós estamos vivendo, Jesus está voltando, eles vão ser pegos de surpresa, gente. Coloque isso no seu coração, deixe isso arder dentro do seu coração, para que as pessoas não se percam, porque Deus não deseja que ninguém se perca. Infelizmente, a escolha é nossa, né? Amém. Infelizmente, a escolha é nossa. Amém? Deus possa te abençoar, te dê uma noite abençoadíssima. Eu quero convidar você a estar conosco amanhã, às 20 horas, no nosso culto em casa. Espero você de volta às 18 horas na quarta-feira, no nosso Vem Estudar Comigo. Até lá!